Bem-vindos à 22ª edição do programa Roda Viva. Um programa que leva os Açores ao mundo e traz um pouco do mundo até aos Açores. Pedro Lalanda, Pedro Gomes, muito obrigado aos dois. Esta semana ficamos a saber que os dois principais partidos do espectro político-partidário açoriano já têm indicados os seus candidatos a estarem presentes nas listas nacionais dos respectivos partidos, candidatos ao Parlamento Europeu, eleições que vão decorrer em domingo do Senhor Santo Cristo dos Milagres, ou seja, a 26 de maio próximo. Pedro Gomes, alguma surpresa com a escolha de Mota Amaral por parte do PSD Açores? Ficaste, por outro lado, mais surpreso com a escolha de André Bradford pelo Partido Socialista? Eu estava a ver que só podia falar sobre a escolha de Mota Amaral para a lista do PSD. Não fiquei exatamente surpreendido com a escolha nem de um nem do outro. Creio que Alexandre Lourenço fez uma boa escolha ao indicar Mota Amaral como candidato dos Açores ao Parlamento Europeu, numa lógica de que temos uma lista nacional, um círculo eleitoral único, e os processos de escolha dos candidatos e de indicação dos candidatos têm depois, em Lisboa, o problema da colocação na respectiva lista. Nós estamos sempre a falar de poucos lugares, o país elege 21 deputados, nas últimas eleições há 5 anos atrás o PS elegeu 8 deputados, o PSD em coligação com o CDS elegeu 7, e naturalmente que as perspectivas eleitorais que se verificam agora fazem aqui, oscilar aqui também a extensão das zonas de elegibilidade num e noutro partido. Isto condiciona a feitura das listas. Agora, o Mota Amaral tem a seu favor o facto de ser um ex-presidente, um antigo presidente do Governo Regional, um antigo presidente da Assembleia da República, um homem que esteve na primeira linha do movimento regionalista europeu, um conhecedor profundo das questões europeias, um conhecedor profundo da problemática das ilhas e das regiões ultraperiféricas na União Europeia, no Conselho da Europa, e tem um prestígio pessoal enorme, o que faz com que isto capitalize a seu favor e capitalize a favor de um lugar elegível na lista, tinha sido um bom cabeça de lista para o PSD a nível nacional. Teria com certeza, embora eu deva dizer que considero também que Paulo Rangel é um excelente cabeça de lista e acho que Rui Rio fez muito bem de ter mantido Paulo Rangel, e acho, curiosamente, Paulo Rangel é a terceira vez que é cabeça de lista do Parlamento Europeu com 3 líderes diferentes do PSD. O que diz bem também da qualidade pessoal e da qualidade política de Paulo Rangel, o que faz com que o PSD também aposte nele. Mota Amaral, tenho ouvido dizer que a idade é um problema, que 75 anos de idade é um problema, mas eu creio que não é um problema porque a competência, o prestígio, a pessoa que é, de facto, podem trazer aqui uma mais-valia para os Açores. E basta lembrar que Mário Soares também, quando foi candidato ao Parlamento Europeu, já tinha sido Presidente da República e teria também já 70 e alguns anos. Não vem daí grande mal ao mundo, não é por aí. Creio também que o PS fez uma boa escolha com o André Bradford. André Bradford tem um percurso político sólido nos Açores, desempenhou várias funções no governo, funções parlamentares, é líder do grupo parlamentar do PS, e creio que esta indicação, de um e de outro, tem um traço curioso, que é os Açores vão ter 2 políticos puros no Parlamento Europeu. E isto é muito importante, porque no momento em que a Europa, a União Europeia, está a atravessar enormes convulsões, ninguém sabe bem como é que vai acabar o processo do Brexit. As notícias são, todos os dias, perturbadoras para a relação entre o Reino Unido e a União Europeia. Obviamente que isto tem consequências profundas na União Europeia. E ainda não sabemos o que é que vai acontecer na Espanha. Não sabemos o que é que vai acontecer em Espanha, com também um processo conturbado do ponto de vista político interno, com a possibilidade de haver eleições legislativas antecipadas, se calhar uma mudança política à direita em Espanha, se forem convocadas eleições legislativas. Das autonomias também. A questão das autonomias também como pano de fundo. E eu creio que as questões que interessam aos Açores podem ser melhor defendidas no Parlamento Europeu, de facto com 2 personalidades que têm um perfil político muito acentuado, que conhecem muito bem os dossiês que interessam aos Açores e as grandes questões que visam proteger uma região com handicaps permanentes, como os Açores e como as outras regiões ultraperiféricas, num quadro de uma Europa que está em grande mutação. Portanto, creio que temos aqui uma enorme vantagem neste momento em ter estas 2 personalidades como candidatas, tanto do PS como do PSD,
esperando que, a nível nacional, de facto, eles possam ter lugares elegíveis. E aqui esta questão não é, para mim, muito relevante. Não é relevante saber se o Dr. Mota Amaral vai em segundo lugar da lista ou vai em terceiro lugar da lista. Eu creio que o que é importante é assegurar-se num lugar claramente elegível, e o mesmo se diga em relação ao Dr. André Bradford. Acho que é importante também é que o PS coloque o Dr. André Bradford num lugar elegível. Aliás, o presidente do PS, Soares, e líder parlamentar do PS, já disse que havia a garantia de um lugar elegível para o Dr. André Bradford. Há quem diga, inclusivamente, que a escolha de André Bradford tem por trás o presidente do Partido Socialista, Carlos César. Bem, não sei se será por trás ou não Carlos César. Acho que Carlos César, quando anunciou publicamente a escolha de André Bradford, não resistiu a uma tirada infeliz, elogiando, parecendo elogiosa para o Dr. André Bradford. No fundo, queria criticar a escolha do PSD, dizendo que o PS tinha feito uma escolha por um jovem político, ao contrário de outros partidos. Eu acho que lhe fica mal, porque são duas boas escolhas para os Açores, e acho que é uma honra para os Açores, e é importante para os Açores ter um antigo presidente do Governo Regional sentado no Parlamento Europeu a defender os interesses açorianos. Acho que os açorianos ficam a ganhar com essa escolha. Agora, a questão da escolha do Dr. André Bradford, que é líder parlamentar do PS, para um lugar no Parlamento Europeu, vai abrir, em primeiro lugar, uma orfandade no grupo parlamentar. Vai gerar uma orfandade no grupo parlamentar, vai abrir uma vaga na liderança do grupo parlamentar, e eu creio que o preenchimento desse lugar vai dizer muito sobre posicionamentos futuros dentro do Partido Socialista para uma sucessão de Vasco Cordeiro no final da próxima legislatura. E vai-nos dizer então se César estava ou não por trás dessa decisão. Piedade, há quem defenda que os mandatos no Parlamento Europeu devem ser repetidos, e se possível, inclusivamente, por muitos anos. Porque isto permite que o deputado, ficando mais do que um mandato, crie conexões nos corredores. Nós sabemos que essas coisas, muitas delas se decidem nos espaços perdidos, que conheçam os dossiês, que conheçam os outros gabinetes, as outras regiões, os outros deputados. Desta vez não foi assim. PS e PSD optaram por substituir os seus deputados. Foram escolhas boas para si também. Assim, eu acredito nessa medida de manter alguns deputados. Aliás, é interessante ver os cabeças de lista nacionais, a maioria deles repete pela segunda ou pela terceira vez esse mandato de eurodeputado. O Partido Socialista terá limitado os seus candidatos a 2 mandatos, portanto, ou seja, estamos a falar de mandatos de 5 anos, que representa 10 anos, e parece-me uma boa medida de limitação de mandatos de eurodeputados, mas a região aparentemente não quis seguir essa orientação do Partido Socialista de poder manter um eurodeputado por 2 mandatos. E tem essa virtude de poder dar continuidade a trabalhos e a contributos que o eurodeputado tenha feito a nível do Parlamento, e, portanto, a continuidade num segundo mandato muitas vezes consegue reforçar a sua posição a nível... Apesar de que as listas de negociação são totalmente renovadas e, portanto, Exato. há sempre quem fique lá para abrir portas. Mas, como aqui já se falou um pouco, há perfis diferentes na escolha dos candidatos. Ou há um perfil mais técnico, se nós pensarmos, por exemplo, nos candidatos do Partido Socialista, quer o Luís Paulo Alves na área da agricultura, quer o Ricardo Santos na área do mar, e, portanto, das questões dos recursos marítimos, foram pessoas, penso eu, escolhidas porque esses dossiês importavam para a região e, portanto, interessavam pessoas que pudessem também defender, do ponto de vista técnico, esses dossiês. Agora, a escolha não recai sobre uma dimensão técnica centrada em determinados dossiês, mas recai sobre uma dimensão mais política, mais de defesa da autonomia, defesa das regiões ultraperiféricas, e aí, sem dúvida, que os dois candidatos têm argumentos. Mais o Dr. Mota Amaral, porque tem um percurso mais denso, e, aliás, eu penso que nós não podemos... Ainda vou vir aqui hoje o Pedro Gomes defender mais o André Bradford. Não, eu estou a... Há qualquer coisa aqui que não está Eu estou aqui a pensar no sentido de que a Comissão Europeia também vai ser renovada. E a Comissão Europeia vai muitas vezes buscar séniores, digamos assim, ao Parlamento Europeu que tenham determinado perfil. E, neste caso, o Dr. Mota Amaral, penso que configura alguém que poderá ter uma posição dentro do Parlamento Europeu,
se realmente for num lugar elegível. E essa é uma questão que eu acho que há aqui, que é um cavalo de Troia, se quisermos, digamos. O Gaudêncio, ao escolher o Dr. Monte Amaral, tem duas estratégias. Por um lado, escolher uma figura da região, obviamente, e que está muito associada aos Açores, mas escolher uma figura que pudesse incomodar o próprio líder do Partido Nacional a ficar obrigado quase a dar-lhe um lugar, como ele próprio disse já em declarações públicas, com dignidade. Portanto, não irá colocá-lo num lugar que não possa ser elegível. O líder regional até suscita o segundo lugar. Portanto, e essa escolha de alguém que, no fundo, vai quase que obrigar o Partido Nacional, se calhar, a atender à região autónoma dos Açores e não à região autónoma da Madeira, porque num número limitado de candidatos, imaginemos se for 5 ou 6 candidatos, queimar, entre aspas, 2 lugares com as regiões autónomas é desproporcional ao tudo nacional. E, portanto, eu até admito que, sendo uma mais-valia para os Açores, possa criar algum incómodo ao líder do partido ter que conciliar as várias sensibilidades dentro do partido. O que também é importante, a gente não pode esquecer aqui, é que nós vamos para umas eleições europeias em que o resultado final poderá ser extremamente diferente do atual Parlamento Europeu. Portanto, há uma série de países em que se manifestam muito mais forças eurocéticas, anti-Europa, e é muito provável que o cenário do Parlamento Europeu após estas eleições já não seja tão dividido entre os conservadores e os sociais-democratas ou os trabalhistas, mas tenha uma diversidade de cores políticas e de ideologias, porventura algumas mais à direita e mais à extrema-direita do que existiram até agora. E isso é um risco que exige maturidade, que exige capacidade de argumentação, que exige defesa dos valores europeus naqueles que forem eleitos. Não é só representar a região, não é só representar o país, mas é representar um determinado modelo de Europa. Portanto, um modelo que seja... O distanciamento da Segunda Guerra e o esquecimento que os dramas da Segunda Guerra nos deixaram leva a que muitas vezes seja leviano. Então, estamos a entrar... uma certa dissolução, se quisermos, dos próprios fundamentos da União Europeia, e, portanto, quem estiver sentado no Parlamento tem que defender a Europa, do meu ponto de vista. Claro que outros países, eventualmente, o que querem é destruir a Europa, mas eu penso que é muito importante apostar em pessoas e a experiência política aí, se calhar, é uma mais-valia nesse sentido. Agora, há uma questão que eu não posso deixar de dizer, e vocês vão me dizer que outra vez eu a falar das mulheres, mas é um facto que o Partido Socialista até agora... Mas antes de irmos às mulheres, eu ainda gostava de saber qual é a tua opinião sobre o André Bradford, que ainda não ouvi. Eu já te ouvi opinar sobre o Dr. Monte Amaral, mas falta ouvir falar assim, sobre... Eu tenho que ser justa num sentido, assim, o Dr. Monte Amaral tem uma história escrita, tem documentos escritos sobre a Europa, vai, acho que publicar um livro agora em março sobre a Europa, pelo menos já foi pré-anunciado, e eu não sei o pensamento do Dr. André Bradford em relação à Europa. Uma coisa, nós não podemos, neste caso destas eleições, a pessoa é extremamente importante. Não é uma questão meramente de ser do Partido Socialista, ou ser do PSD, ou ser do Bloco de Esquerda, ou do PCP. É importante a gente ver a estrutura de pensamento do candidato e a forma como defende os valores europeus. E esse discurso do Dr. André Bradford sobre a Europa eu ainda não ouvi. A única coisa que ele disse a seguir à sua escolha, que pelos vistos foi uma escolha entre vários, ou seja, aparentemente o PSD indicou um candidato, o Partido Socialista votou entre vários candidatos e o Dr. André Bradford foi o mais votado. E as suas declarações foram, obviamente, uma honra representar a região e densificar a ultraperiferia, aumentando o apoio da União Europeia para os transportes para além da agricultura e pescas. Essa, desde já, é uma visão que me parece, eu vou ser sincera, errada, porque nós vamos entrar numa nova etapa em que vai haver menos fundos estruturais para as regiões ultraperiféricas. Isso é quase que garantido, porque o Reino Unido, em princípio, sai da União Europeia, portanto, há menos um contribuinte líquido na União Europeia e é muito provável que os fundos estruturais... A questão é justamente essa. É saber reivindicar os apoios da União Europeia para a região. É que o Governo da República tem um passado recente triste, na negociação com a Comissão Europeia da proposta de orçamento, aliás, a proposta de orçamento, não, a proposta do próximo quadro comunitário de apoio, porque
Portugal perde 7% nesta proposta. Espanha, aqui ao lado, que é uma economia muito mais pujante que a economia portuguesa, recebe mais 5%. A economia italiana recebe mais 6%. Portugal está a perder já a negociação com a Comissão Europeia em matéria orçamental. Isto é obra deste governo. Mas eu acho que... Deixa-me só acrescentar. E o campeão desta negociação fracassada é o Sr. Ministro Pedro Marques, que, pelos vistos, vai ser indicado como cabeça de lista do Partido Socialista ao Parlamento Europeu. E é preciso também dizer que a taxa de execução de fundos comunitários até agora em Portugal, até o momento em que nós conversamos aqui hoje, é 30%, uma taxa baixa. A região, nesse sentido, está mais bem posicionada do que a Mas também está muito mal posicionada. Sim, está melhor posicionada, mas mal posicionada em relação ao passado, e vamos ver a natureza dos investimentos feitos. Vamos ver a natureza dos investimentos feitos. Mas vens ao meu encontro, nesse sentido. E que são fundos alocados, sobretudo, ao Governo Regional, que consome 90% Pedro, dos recursos. Mas estás a concordar comigo, porque esse facto que tu estás a citar não abona a nosso favor no sentido da negociação dos fundos. Ou seja, o facto de nós não executarmos os fundos atribuídos não é favorável à região, e nós sabemos isso. E, portanto, reivindicar mais dinheiro e ter como estratégia, como objetivo para a sua eleição, reivindicar mais apoios financeiros, parece-me que não é uma medida prioritária. Acho que o importante é ser mais realista na negociação, ser mais eficaz em medidas que possam afetar eu diria quase a soberania regional, se quisermos, na questão do mar, Essa questão é, juridicamente, isso é importante. Eu não sei se é soberania, mas no sentido daquilo que se fala hoje em dia, da questão do mar. No sentido de poder decisório. Exatamente, poder decisório sobre o mar dos Açores. São questões que não passam por transferências financeiras, mas passam por questões legislativas. Mas é preciso também, nós temos sempre presente o seguinte pano de fundo, que é o mercado único europeu, que vem sendo construído paulatinamente, é um mercado único que numa região ultraperiférica como os Açores, afetada pela insularidade e pela dupla insularidade, não é feito, não é aplicado da mesma maneira que no território continental e numa região contínua. E esta circunstância obriga a medidas de diferenciação positiva para os Açores. Por isso é que nós somos ultraperiféricos e temos em todas as áreas políticas, seja na agricultura, nas pescas, nos transportes aéreos, marítimos, porque, de facto, a nossa condição insular e duplamente insular nos penaliza fortemente em tudo, na produção, no acesso aos mercados, na circulação de pessoas, bens e mercadorias. As liberdades que fundaram a Europa, as 4 liberdades que são fundacionais da Europa, são liberdades que, nos Açores, e na Madeira, mas no caso nos Açores, têm fortíssimas limitações, dada a nossa condição geográfica. Nós não temos alternativa para circular, as pessoas não têm alternativa para circularem para o território continental, para se ligarem à Europa, a não ser o avião. Não podem ir de comboio, não podem ir de carro, não podem ir de barco, não tem alternativa. E isto condiciona uma liberdade de circulação, uma liberdade de estabelecimento, e é preciso não esquecer, e é preciso lembrar todos os dias, porque isto não é uma luta de um dia, nem de um mandato, é preciso lembrar todos os dias que as políticas europeias têm que ser moduladas em função desta nossa realidade, para os Açores e para outras regiões ultraperiféricas. E no contexto europeu, hoje, há uma tentação de diluir as regiões ultraperiféricas no seio das regiões de montanha e de outras novas realidades que vão sendo reforçadas e vão sendo chamadas ao debate político, dizendo, bem, mas isto, afinal, o problema das ilhas é um problema, enfim, menor comparado com regiões que também estão atrasadas, têm dificuldades de outra natureza. Mas, em cima da mesa destas discussões com a União Europeia, nós temos que pôr a circunstância das regiões ultraperiféricas, e no caso os Açores e a Madeira, darem uma enorme profundidade atlântica à União Europeia, sem a qual o peso estratégico da União Europeia é muito menor. Mas isso é um discurso completamente diferente. Uma coisa é discutir, é centrar-se na questão da ultraperiferia e no fundo da... Eu não sou candidato ao Parlamento Europeu, devo esclarecer. Muito obrigado. Só discutir aqui a questão dessa relação com a Europa. Portanto, uma coisa é nós centrarmos na ultraperiferia e nas questões das nossas limitações, particularmente a questão, como estava a dizer, da distância e da nossa necessidade de transportes não só para
para o desenvolvimento económico, mas para a mobilidade das populações. Outra coisa é nós centrarmos só nesta visão da ultraperiferia ou centrarmos na visão da centralidade dos Açores no Atlântico. E aí, quando a gente se centra na centralidade, aí aparece o tal potencial do mar, aparece o potencial do espaço, aparece o potencial das ligações marítimas, ou seja, a região tem outros recursos que não apenas o facto de ser uma região ultraperiférica, arquipelágica, distante dos continentes, etc., que tem que potenciar, e eu penso que é este outro discurso do que é que nós temos para dar. E nós temos consciência de que ao longo da nossa história económica vivemos sempre por tais ciclos, não? O ciclo da laranja, foi o ciclo do milho, o ciclo da laranja, o ciclo da vaca, agora estamos no ciclo do turismo. E se calhar também não temos tido a capacidade suficiente para diversificar os nossos investimentos e o potenciar dos nossos recursos, de forma a que não fiquemos todos de cada vez presos aos apoios da União Europeia, porque, entretanto, o tempo da vaca leiteira já não dá, agora vamos tentar outro tipo de apoios. Portanto, nós também temos que saber como é que queremos construir o nosso futuro e onde é que nós vamos colocar face... E temos que saber calçar os sapatos de quem paga essas faturas. Exatamente, ou seja, qual é a nossa quem conta paga essas faturas muitas vezes deve-se perguntar como é, nós transferimos esses milhões todos e essa gente não se desenvolve. E quando existe menos recursos, é evidente que eles também vão olhar para trás e vão ver o que já deram. E vão pensar, mas o que é que vocês fizeram do que a gente já... E a discussão torna-se muito mais difícil. Então, por isso é que eu digo que tem que haver... E o argumentário muito mais complicado. Esse é o argumentário do futuro, é saber defender a nossa realidade, é um facto, a nossa condição insular, isto é extremamente importante, mas também olharmos para nós como uma região que tem potencialidades e tem recursos que pode potenciar no futuro. Eu acho que a discussão também... Uma coisa parece-me que estão os dois de acordo, não é? São dois políticos puros, esses dois candidatos até agora conhecidos, não me parece que haja em qualquer um dos outros partidos um candidato em lugar elegível, teria aqui ido um candidato do CDS, por exemplo, em número 2, não me parece, e dois políticos puros faziam falta aos Açores no Parlamento Europeu. Eu creio que um e outro, pelo percurso, personalidade, circunstância política, podem de facto assegurar para os Açores um lugar elegível nas listas nacionais, obviamente no diálogo que as direções partidárias têm que fazer. E, naturalmente, os Açores partirão vitoriosos para esta eleição europeia. Continuam a garantir que há 2 deputados europeus no coração da Europa a lutar pelos interesses dos Açores, a lutar pelos interesses das regiões ultraperiféricas. Aliás, o que acontece normalmente é que os deputados das regiões ultraperiféricas se juntam num grupo informal de deputados das regiões ultraperiféricas para poderem partilhar e reivindicar em conjunto negociações e matérias com a Comissão Europeia e no quadro do próprio Parlamento Europeu. Isto é importante. Segundo lugar, vamos ter discussões sobre a arquitetura europeia de futuro, com certeza. Nos próximos 5 anos, esta discussão vai estar em cima da mesa, porque a saída provável do Reino Unido, as tentações de saída de outros países em ruptura com a União Europeia, vão com certeza provocar uma necessidade de pensarmos as instituições europeias para a próxima geração. E neste quadro, eu creio que é interessante também, para além do debate sobre o papel do Parlamento Europeu e um desejo que eu tenho, e defendo um reforço dos poderes e das competências do Parlamento Europeu enquanto órgão legislativo europeu, cada vez mais, é importante, creio eu, nós também percebermos como é que as regiões se devem fazer representar no quadro institucional da União Europeia. Porque as regiões hoje estão remetidas para o Comitê das Regiões, que é um órgão de natureza consultiva, que tem um papel relativo e uma importância muito modesta no quadro europeu. Com o Comitê das Regiões é mais um fórum de debate e de participação e não é um centro de decisão institucional. E eu creio que uma das discussões interessantes do ponto de vista das regiões, não só das regiões ultraperiféricas, mas das regiões europeias, porque é preciso também lembrar que esta Europa tem que ser e só pode ser uma Europa de regiões e não é uma Europa de Estados. Acho que deve ser uma Europa de cidadãos. Sem dúvida, que também tem que... Bem, a dimensão de cidadania não pode ser esquecida em todos os aspectos, desde logo no acesso à informação, na transparência, no escrutínio das decisões, com certeza, não posso estar mais de acordo. Agora, esta questão institucional também da representação das regiões no quadro das instituições europeias deve ser debatida. E eu acho que é um debate muito interessante que tem que ser feito. E eu acho que também há um aspecto importante nestas eleições, que é algo que nos
preocupa a todos, que é o nível de abstenção do eleitorado. Aqui nos Açores prevê-se muito. De uma forma atendendo ao dia que calhou, e eu penso que aquilo que está em causa, né? Portanto, o calendário este ano é engraçado. O dia dos namorados bate no dia das amigas, as eleições batem no domingo de São Cristo, o 10 de junho bate com a segunda-feira do seu Espírito Santo. Mas portanto, o que eu ia dizer eu acho que é importante que os candidatos e os partidos que vão disputar estas eleições tenham um discurso que dê ao eleitorado, particularmente ao eleitorado dos Açores, a noção clara do que é que está em causa da importância e, desse ato eleitoral. E do que é que pode advir da presença dos Açores no Parlamento Europeu. Porque o distanciamento das pessoas em relação a este ato eleitoral também tem muito a ver com a ignorância e com o desconhecimento do que realmente está em causa. E eu acho que estão perante uma situação de grande alteração da realidade europeia, eventualmente uma desvalorização das regiões e particularmente as regiões ultraperiféricas, dada a sua vulnerabilidade e a sua fragilidade no contexto europeu, é importante que estas pessoas, que estes candidatos, sejam aí todas as forças que vão a votos, sejam capazes de fazer essa pedagogia, porque acho que só assim é que conseguem reduzir a abstenção eleitoral. Sim, até porque a legitimidade eleitoral deles próprios em Bruxelas passa a ser outra, não é? Sim, e nós dos Açores temos um problema preocupante com a abstenção nas eleições europeias. As últimas, em 2014, tivemos uma taxa de 80% de abstenção, e a nível nacional foi 58%. O último Eurobarómetro, que é de outubro de 2018, outubro do ano passado, que faz uma avaliação das tendências e da opinião dos europeus, indica que 53% dos portugueses dizem que não vão votar nas eleições europeias. E é um mau princípio. Exatamente. E 17% estão indecisos, não sabem se vão votar. Portanto, a soma dos dois valores, dos que já dizem que não vão e daqueles que estão indecisos e que provavelmente, enfim, poucos deles irão votar. Ainda há o barómetro das redes sociais que nos diz que 10% dos portugueses diz que nunca mais vota nada porque não acreditam nos políticos e não acreditam no sistema, o que é um erro colossal. Quando não votamos, deixamos que outros decidam por nós. Este combate à abstenção é muito importante e as pessoas têm que ter consciência que, de facto, só podemos escolher votando. E quando se vota, estamos a decidir o nosso futuro comum, estamos a contribuir para o nosso futuro comum. E as posições nihilistas de que não vale a pena votar porque os políticos são todos iguais, de facto, isto não é verdade, não corresponde à verdade e uma democracia não pode funcionar assim. Agora, creio que vamos ter também aqui no plano regional uma disputa engraçada, interessante do ponto de vista eleitoral entre Mota Amaral e André Brito Fora. E eu creio que o PSD vai querer valorizar a boa moeda que tem nesta eleição, o bom candidato que é Mota Amaral, tirar partido do trunfo político que ele representa, e eu creio que vamos ter, deixa-me terminar, creio que vamos ter, se calhar, do lado do PSD, uma campanha muito personalizada e muito centrada na figura de Mota Amaral. Ao contrário da campanha do PS, que tenderá, se calhar, porque o Dr. André Brito Fora é menos conhecido que o Presidente Mota Amaral, tenderá a diluí-lo, se calhar, num conjunto de opções do Partido Socialista e encostá-lo mais a Vasco Cordeiro para tentar ganhar aqui alguma dimensão eleitoral. Veremos. Político puro, indubitavelmente, boa moeda ou má moeda, com ou sem nascimento precoce, com ou sem incubadora. Pedro Santana Lopes, ele está aí, o enfant terrible do PPD-PSD, que diz que o PPD já é só PSD, saiu do PSD, criou o seu próprio partido e teve, no fim de semana passado, o seu primeiro Congresso Nacional, que também serviu de plataforma de lançamento do seu candidato às eleições europeias, que fez um discurso, inclusivamente, bastante politizado, digamos. Agora vamos ouvir a Piedade a defender muito o Pedro Santana Lopes, com certeza, não é? Pronto. Não é difícil defender Pedro Santana Lopes, tendo em conta que é um político puro e que foi sempre vítima de muitas injustiças ao longo da sua vida política. Pedro Gomes, tu lidaste diretamente com Pedro Santana Lopes, na JSD talvez não, mas no PSD sim, durante algum tempo. O que é que se te oferece dizer sobre essa nova aliança, digamos? A nova aliança, isto é, o novo partido. O novo partido. Convém esclarecer, entendamos-nos. Pedro Santana Lopes tem, inegavelmente, uma qualidade política insuperável. Ele tem um instinto político muito forte. E isso toda a gente lhe reconhece.
amigos, companheiros agora de aliança, de partido, adversários políticos. E eu creio que foi o instinto político que o determinou sair do PSD e a criar este novo partido, que ele pretende que seja diferente, para fazer, não sei se será o 10º, o 11º, o 12º renascimento político de Pedro Santana Lopes. E ele percepciona a existência de um espaço político à direita que não estará preenchido. Uma direita moderada, europeia, liberal, conservadora nos valores, que tenderá a encostar o CDS ainda mais à direita e colocando a aliança topograficamente entre o PSD e o CDS. Eu creio que este é o espaço que ele... O PSD também se pôs um bocadinho mais à esquerda, abrir esse espaço. Sim, embora isto seja cíclico, também o PS, há circunstâncias em que está mais à direita ou mais à esquerda, isto aconteceu com o PSD num determinado momento. Agora, Pedro Santana Lopes olha para este momento como uma oportunidade de criar um partido que possa apanhar aqui descontentes do PSD, eleitores descontentes com os partidos existentes, dar aqui uma frescura política, um discurso mais arrebatador, como ele sabe fazer. Aliás, vi-se isto no Congresso, o discurso é sedutor, ele tem um discurso sedutor. E, naturalmente, quando diz que é liberal, que isto é um partido liberal, um partido que defende que o Estado deve sair de uma série de aspectos da vida das empresas, dos cidadãos, um emagrecimento do Estado, ele está a fazer um discurso que vai de encontro às tendências modernas, um pouco por toda a Europa. Portanto, Santana Lopes percebeu o ar dos tempos. Achou que, ao criar um partido feito à sua imagem e semelhança, com uma frescura de discurso, aliado aqui de uma corrente de política europeia que está em voga, que atrai gerações mais novas, um público mais urbano, um eleitorado mais móvel, ele achou que esta era a oportunidade de poder ter aqui um partido que não será um partido para ganhar as eleições, mas pode ser um partido sempre importante como fiel da balança. E ele já foi dizendo que não tenderá a aliar-se ao Partido Socialista. E o seu espaço político é à direita do Partido Socialista. Ele quer posicionar o Aliança, ou a Aliança, não sei se é masculino ou feminino. O Partido Aliança. O Partido Aliança quer posicionar, mas fica melhor dizer a Aliança. Será mais um parecer de uma geringonça menos à esquerda, de uma geringonça à direita? Sim, e eu acho que a ideia é um pouco esta, conseguir ter votos suficientes para o tornar num parceiro importante de uma solução governativa que depende do Parlamento. Piedade, podemos estar pronto um fenómeno tipo daquele que vivemos com o PRD em 1985, que chegou aos 17 ou 18%. É possível, como o Pedro dizia, Santana Lopes sai do PSD a seguir até à derrota com o Rui Rio, portanto é numa atitude de descontentamento. Ele é algumas... Não me querem, pela segunda vez não me querem, resolveu o assunto para lá. À minha forma, ele também, numa entrevista também declarou que no fundo não digeria nunca o seu afastamento em 2004 pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, portanto é outra mágoa que ele tem, porque ele disse que se ele tivesse continuado o país não ele não só, parece que há muita gente que hoje em dia também já tem uma certa mágoa. Não digeriu bem isso e, sem dúvida, que ele reuniu à sua volta um conjunto de descontentes do PSD, que o afirmam claramente, dos seus 7 vice-presidentes, 4 foram dirigentes ou tiveram ligados à militância do PSD. Ele tem figuras que ocuparam cargos em governos do PSD, quer como Ministro de Negócios Estrangeiros, que é o mais citado, quer a própria doutora Maria Rosário Águas, que foi Secretária de Estado em vários serviços, em vários setores, e o próprio... Portanto, o que constrói, o que escreve o programa do Aliança também esteve ligado ao PSD. Portanto, há aqui à partida, e aquilo que o Pedro dizia, de um renascimento da figura política, ele foi buscar Sá Carneiro, no fundo, quase para outra vez renascer no Aliança com um histórico da sua própria história. Nós não podemos esquecer que são 40 anos que ele foi militante do PSD, portanto, esses 40 anos pesam na sua forma de pensar, na sua forma de pensar a política, e mesmo que ele tente centrar, e eu acho que aqui há um aspecto que nós não podemos negar, é que a comunicação social está a levar
alguns dizem ao colo, Santana Lopes. Ele é um indivíduo mediático que tem... Mas isso também levou o livro nas últimas eleições e os resultados... mas, por exemplo, não levou o PAN, e o PAN conseguia um deputado no Parlamento Nacional. Portanto, há, sem dúvida, uma atração da parte da comunicação social por esta figura, e isso também o está a ajudar a construir este partido. Eu vejo e confirmo essa posição mais à direita do próprio PSD que Santana Lopes está a tentar ocupar, das linhas orientadoras da sua visão de sociedade. Uma que a mim choca-me é querer pôr em causa o Estado Social e, portanto, aquilo que eles chamam de Estado Solidário, em que vai acabar, como ele disse, com tudo para todos, e vamos introduzir um bocadinho o modelo americano ao nível da saúde, com seguros de saúde, em função dos rendimentos de cada um. Portanto, vamos voltar outra vez a desviar da Segurança Social, a desviar do Estado a contribuição daqueles que mais ganham, que vão engrossar o privado, portanto, as seguradoras, para terem outro tipo de benefícios, que já existem estes benefícios, ou seja, já muitas pessoas têm seguros de saúde, que complementam aquilo que o Estado fornece. Mas, ao querer implementar este outro tipo de Estado, que não o Estado Social, não só na área da saúde, mas na área da educação, na área da segurança social, ele está, inclusive, a pôr em causa o texto constitucional português. Portanto, ou seja, ele terá que, se um dia fosse governo, teria que mudar a Constituição portuguesa para implementar este modelo de sociedade. E isto é algo que me preocupa. É evidente que o Estado Social não é perfeito, mas o seu princípio fundamental... Muito menos o Estado Social do tudo para todos. É que não é perfeito. Mas há na base... O tudo para todos é pouco para todos. Mas há na base deste Estado Social toda a estrutura, a arquitetura dos direitos humanos. E isso é algo dos direitos sociais. E isso é algo que pessoalmente prezo particularmente. Consciente de que nós não chegamos a todos, o facto de nós termos um sistema que permite que qualquer pessoa tenha acesso aos cuidados de saúde sem depender do seu rendimento económico é algo extremamente importante. Claro que nós muitas vezes reagimos mal até às taxas moderadoras que tentam disciplinar o acesso e a utilização desses mesmos recursos, mas uma coisa é nós disciplinarmos o uso dos recursos que temos, que são escassos e que são caros e que é preciso atender a quem necessita. Outra coisa é nós desviarmos verbas, né, desviarmos os recursos financeiros para o privado, para uma lógica mais liberal, aliás, que ele assumiu que era essa a sua posição. Nós não podemos esquecer que a sua moção geral global ao Congresso tinha por título um país às direitas. E, portanto, este país às direitas, que ele quis dizer que era de contas certas e alinhado, eu acho que são os cartazes que estão espalhados acho que estas pelo direitas país. É um jogo de palavras que, no fundo, é claro. muito mais do que estar a tem um sentido duplo. Isso é contas direitas, mas também uma viragem à direita no país. E os seus próprios cabeças de cartaz, inclusive o candidato ao Parlamento Europeu, esse Paulo Santos, que à partida é um independente, que traz um discurso diferente e quase que autónomo, porque daquilo que se pode ver das suas palavras, ele tem uma visão da Europa, ele tem uma visão inclusive da relação entre a União Europeia e os Parlamentos Nacionais, em que ele fala de que os Parlamentos Nacionais deveriam poder vetar decisões ou orientações da União Europeia. Portanto, Paulo Santos foi mais além do que o próprio Santana Lopes na sua visão do que é que ele entende que é a Europa, mas não deixa de ser também um político com um pensamento mais à direita. Ele traz, no entanto, aquele discurso que Santana Lopes também conseguiu, e talvez por causa disso conseguiu à sua volta uma certa adesão e encher um pavilhão que até, o que dizem, foi cedido gratuitamente pelo Partido Comunista, ou pelo menos numa Câmara do Partido Comunista, mas ele traz aquela ideia de agora sim, nós somos transparentes, nós somos representativos, vamos ter todas as regiões nos órgãos do partido, vamos ser equitativos. Não me parece que seja paritário do ponto de vista do género, acho que a esse nível ele não fez nenhum esforço, mas no sentido de uma representatividade territorial dentro do partido. E
Aliás, até é preciso dizer que os Açores ficaram muito bem representados nos órgãos da Aliança, porque com 2 elementos... na Comissão Política Nacional e um elemento na mesa do Congresso e 3 elementos no Senado, que é um órgão deliberativo do Congresso. Só para dar mais uma nota do discurso de Paulo Sanda, ele diz que já basta de políticos que se servem dos portugueses antes de os servir. Portanto, vem com aquela dita frescura que agora é que nós estamos aqui para o servir. Mas é preciso ser agora, não é preciso ser agora. Não, é que isto é uma realidade. Mas nós vivemos todos com a Caixa Geral de Depósitos, com esses direitos todos. Mas nós não podemos contaminar estes processos que vão continuar a existir de uma forma ou de outra. Nós não podemos ter a ilusão de que amanhã somos todos perfeitos e transparentes e não vai haver erros ou não vai haver abusos de poder. Isso é uma ilusão pura. E, portanto, há na política atual, e nos partidos nos partidos tradicionais, pessoas que têm esta visão de estarem ao serviço da política. Eu, pessoalmente, posso dar o meu testemunho. Eu nunca entrei na vida política para me servir, mas para servir os outros. Foi sempre esta a minha visão. Portanto, há pessoas que, honestamente, ocupam lugares de eleição política ou de nomeação política, conscientes de que é uma oportunidade de servirem aos outros. Agora, que haverá... Quase sempre os partidos não olham muito bem para essas pessoas. Houve no passado, e haverá sempre pessoas que abusam de poder. Não só na política, nas empresas, nas universidades, onde quer que seja, há quem não saiba gerir o poder. E isso é uma questão de educação cívica e de verdadeira democracia. E de formação moral. Pedro Gomes, Paulo Santo pode trazer, de facto, aqui alguma novidade ao debate sobre as questões europeias, ou nem por isso? Sim, embora eu acho que as questões europeias no discurso da Aliança vão ter menos relevância do que as questões nacionais. E porquê? Porque eu acho que estas eleições vão representar um primeiro teste eleitoral decisivo para este novo partido. E, naturalmente, que Santana Lopes está apostado em que o seu partido eleja pelo menos um deputado ao Parlamento Europeu. Vamos ver o que é que sobra dos 21. Ele fala de 3. Pois, porque... mas ele cá está, intuitivamente está a olhar bem para o xadrez eleitoral, porque é pouco provável que Marinho e Pinto consiga repetir os 2 deputados para o MPT. Aliás, já não é MPT, agora é no outro partido. Agora no outro partido ele saiu e, portanto, ficou companheiro, mas o que é verdade é que o fenómeno Marinho Pinto não se vai repetir. E não se vai repetir significa que aqueles 2 deputados vão estar eleitoralmente à solta, vão estar no mercado. São vagas disponíveis. Exatamente. E Santana Lopes está a olhar para estes 2 mercado. Para este mercado. É um liberal. Não está a olhar para este mercado porque é um mercado potencialmente interessante do ponto de vista eleitoral. Que alguém vai ocupar. Alguém vai ocupar, não há vazios e os deputados não ficarão por atribuir. E, tradicionalmente, as eleições europeias também são eleições de protesto. E há sempre uma franja eleitoral que utiliza este ato eleitoral para protestar contra políticas do partido que está e do governo que está em funções, do partido que está no poder no momento. E também este discurso que Santana Lopes ensaiou no Congresso, um discurso de líder de partido, obviamente. Mas o discurso que já está como pano de fundo desta campanha para as europeias é um discurso nacional. É um discurso nacional e o slogan do Portugal às direitas é um discurso nacional de crítica à governação à esquerda, dos desmandos da governação à esquerda, das soluções impostas pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda e esta deriva à esquerda da política portuguesa na perspectiva que a Aliança enuncia na moção e nos discursos do Congresso. E é por isso que eu acho que vai ser um discurso muito nacional, muito centrado na política doméstica, com pontos europeus. Mas vamos discutir muito política nacional. Para preparar outubro, naturalmente, e com aqui uma preliminar das eleições legislativas, em que o partido, a Aliança, quer ter, aliás, de facto... tem pouco tempo para preparar outubro. Naturalmente. E nada como uma campanha eleitoral para animar o partido, robustecer a máquina partidária, e se tiver um deputado ou 2 deputados, depois estará muito bem, porque pode dizer, bem, vejam o que é que conseguimos numas eleições em que tivemos pouco tempo para preparar. Eu creio que ele vai à frente de outros partidos que, entretanto, vão surgindo, do Chega, do André Ventura e outros que estão surgindo. Ele leva uma vantagem enorme por quem é e pela estrutura que já está montada, e eu creio bem que, se calhar, podemos olhar para, ou antecipar aqui resultados eleitorais e dizer que, objetivamente, se calhar,
Pedro Santana Lopes, com a sua aliança, pode conseguir, se calhar, pelo menos um deputado europeu, neste mercado de deputados do MPT que vão ficar sem pai e sem figura de referência. Esta semana nós viramos para a Califórnia, onde somos vistos na rádio e televisão da Artesia, que foi visitada pelo nosso presidente do Governo Regional dos Açores, Dr. Vasco Cordeiro. Piedade, que novidades podem trazer aos Açores essas visitas dos membros do Governo às nossas comunidades imigrantes? Esta é uma visita que se repete, portanto, Vasco Cordeiro já esteve na Califórnia em 2014, portanto, não sei se é estratégica no sentido de ser a meio mais ou menos do mandato visitar as comunidades na Califórnia. Agora, o certo é que, e é engraçado ver que... Por acaso pensava que era a primeira visita à Califórnia. Não, é a segunda. Vasco Cordeiro, quando era deputado, fez uma propositura na Assembleia, subscrita por deputados do Partido Socialista, para geminar os Açores com a Califórnia. Essa geminação foi assinada em 2002 e, portanto, ele tem aqui alguma ligação direta com esta realidade. E essa geminação também vai ser, ou pelo menos é um dos objetivos da visita de Vasco Cordeiro, portanto, é reforçar a ligação com as comunidades, também reforçar com uma comunidade, vai inaugurar um instituto na Universidade da Califórnia de Fresno, que é dirigida por José Castro, e que esse instituto vai ser dirigido por um terceirense, que é o Denis Borges, e vai, nesse ato de inauguração, fazer uma conferência, uma palestra sobre os Açores no século XXI. Portanto, acho que essa é mais uma conferência que penso que vão haver vários momentos nessa inauguração. O que é mais importante aqui é o seu contacto com várias cidades da Califórnia, vai homenagear os pescadores em São Diego, os pescadores do atum, numa estátua que lá existe. Vai também participar, portanto, em outros eventos organizados por autarcas da Califórnia e penso que é importante ter em linha de conta que nós estamos num estado em que 70% dos portugueses lá residentes, que são cerca de 345 mil, são de origem açoriana. Ou seja, estamos a falar... Nomeadamente do Grupo Central. Exatamente. Estamos a falar de cerca de 240 mil açorianos ou descendentes de açorianos. E esse facto, se nós formos ver a história da nossa imigração, a seguir à zona da Nova Inglaterra, a Califórnia é aquela que reúne mais açorianos ou mais descendentes dos Açores. Portanto, é uma visita de cortesia, é também uma visita que é sempre importante para as comunidades terem próximo os políticos da sua terra. Ela faz-se acompanhar de deputados do PSD e do PS e também faz-se acompanhar do responsável do CDE, portanto, do organismo do Governo Regional, que está... ou que tem a responsabilidade de captar investimento e tentar, de alguma forma, que os imigrantes olhem para os Açores como uma terra de investimento ou com algumas áreas novas de investimento. Penso que essa ligação é sempre importante que se faça de viva voz. Não quer dizer que os nossos açorianos estejam esquecidos, mas sempre que há uma visita de um governante às regiões da nossa diáspora, há uma aproximação maior destes descendentes às nossas realidades, à nossa realidade açoriana e, se calhar, uma aproximação também do ponto de vista de cooperarem com os Açores no seu desenvolvimento. E, portanto, pode ser um momento importante para... Uma aproximação que a nossa SMTV também faz através de diversos canais, quer na Califórnia, quer na costa leste dos Estados Unidos, quer no Canadá. Pedro Gomes, Vasco Cordeiro foi recebido pela vice-governadora da Califórnia, não foi recebido pelo governador. Qual é a importância que tem para a região esse tipo de visitas dos membros do governo às nossas comunidades? Se bem que seja sempre importante para as nossas comunidades que lhes passamos essa ideia de que nos preocupamos com eles, como é óbvio. Não só passar a ideia, como nos preocupamos de facto com as nossas comunidades. E eu creio que o facto de um Presidente do Governo se deslocar sempre que possa, e tenho pena que o Presidente Vasco Cordeiro tenha levado 5 anos para regressar à Califórnia. Eu até pensava que era a primeira vez que ele ia à Califórnia, mas pelos vistos estava enganado. Deve ter feito mal as contas. Mas o que é verdade é que passou 5 anos a ignorar, do ponto de vista político ao mais alto nível do Governo,
uma região onde há uma fortíssima presença portuguesa, onde há portugueses, açorianos, que têm uma importância enorme na vida cívica, na vida cultural, na vida económica de um Estado riquíssimo como a Califórnia. E eu gostava que passássemos mais, no caso dos Açores, da diplomacia dos afetos e dos sentimentos para a diplomacia de resultados concretos. E eu creio que nós temos instrumentos jurídicos, instrumentos estatutários, competências políticas e competências de intervenção no exterior que nos podiam permitir exercer de uma outra maneira e com outra eficácia, de facto, estas relações com regiões ultraperiféricas, com regiões da Macaronésia e com Estados onde há uma forte presença açoriana, como sucede nos Estados Unidos, nos vários Estados dos Estados Unidos e aqui no grande Estado da Califórnia. E creio que algumas destas visitas, e esta visita é uma visita institucional, vai cumprir um calendário político, mas perguntaremos que resultados práticos é que esta visita traz, de facto, para a aproximação entre os Açores e a Califórnia, e se calhar é muito pouco. Eu queria aqui abrir um parênteses para enviar uma saudação amiga ao professor Dinis Borges, pelo facto de ele ir dirigir este novo instituto. O professor Dinis Borges é uma personalidade incontornável na comunidade portuguesa, é um académico de relevo, é um escritor importante, é um açoriano distinto e acho que para nós é muito bom e é muito importante que o professor Dinis Borges venha a dirigir agora este novo instituto. Agora, como disse, gostava que as questões das relações externas dos Açores tivessem uma outra dimensão e uma outra importância e uma outra tradução prática que não tem tido com o governo de Vasco Cordeiro. Pai, um abraço diretamente para o Dinis, que nos vive na Califórnia. Nós temos o prazer de sermos amigos pessoais do Dinis e, portanto, essa saudação daqui é mais calorosa para o outro lado do Atlântico, um bocadinho mais calorosa. O Pedro traz-nos hoje a sugestão de leitura da semana. Trago esta semana poesia. Caderno de mitos pessoais, vou levantar aqui para o nosso realizador poder apanhar melhor. É um pequeno livro de poesia, editado em 2008, uma edição primorosa da Artes e Letras, aqui de Ponta Delgada, com uma aguarela do Vítor Almeida na capa. O Leonardo é um jovem poeta açoriano, um jovem poeta micalense, que escreve muitíssimo bem, uma poesia de palavras precisas, contidas, uma poesia insular, em que a ilha está sempre presente, e é um poeta que nos diz que a verdadeira geografia é a certeza do que amamos. Eu acho que este é um aperitivo importante para comprarmos este livro, para o vermos e para saborearmos esta poesia de um jovem que tem imenso potencial e que seguramente vai ser um dos grandes poetas açorianos da próxima geração. Numa livraria de Ponta Delgada, já sabe. Nós voltamos para a semana. Muito obrigado aos dois e até lá, haja saúde. Haja saúde.